perfeito. Com esta expressão, nós vamos iniciar a nossa fala, que vai entrar na tua casa com uma edificação, a qual você, quem sabe, ainda não ouviu sobre esta área do cristianismo. A área da doutrina bíblica que revela sobre o termo perfeição nos atos, na maneira de viver, na maneira de servir a Deus, na maneira de louvar a Deus. Enfim, para ser discípulo de Jesus, é uma das coisas primordiais que ele cobra para aqueles que vão usar o nome dele. Mesmo dizendo, eu sou cristão, mas tem que primar por esta área. Para isso, então, eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 5, no verso 48, quando Jesus disse assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para você entender melhor esse texto, e para que Deus faça você receber de verdade esse ensino, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse conosco, para que possa ser realmente proveitoso para você esta fala que está entrando agora no teu lar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai querido, pela tua bondade, meu Pai, pelo teu poder, Senhor, que tu estende agora para esta vida, Senhor, que está assistindo a Deus, esta palavra, esta fala, Senhor da glória. Ajuda, meu Pai, esta pessoa a entender, perdoa os pecados, lava com teu sangue. Senhor, tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, tu és também aquele que nos instrui, tu és nosso fortalecedor, tu és também nosso mestre. Então, Pai, faz a tua vontade, assim nós te pedimos, no nome de Jesus, aquele que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Meu amado, você não vai entender essa expressão sem antes eu te explicar uma coisa. Quando Jesus veio à Terra, ele encontrou uma religião chamada judaísmo nas terras de Israel. O povo israelita tinha uma religião e os seus líderes chamavam os fariseus. Era assim que eles chamavam a si mesmos. E aqueles fariseus, eles é que estavam ali para ensinar a doutrina bíblica para aquele povo. E então Jesus saiu escolhendo no meio de uma multidão de, quem sabe, 1 milhão de pessoas. Ele escolheu 12, a quem ele chamou de discípulos, também chamou de apóstolos. E enquanto aqueles 12 caminhavam com ele, ele deu uma parada, enquanto ensinava um monte de coisas para eles, e no meio daquela parada, ele falou esse versículo 48 desse Mateus capítulo 5, quando ele disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Por quê? Se ele já tinha uma religião, se aquela religião já ensinava sobre Deus, se aquele povo monoteístas, ou melhor, eles não eram chegados à idolatria de estátuas. Na época de Jesus, não. Outras vezes aconteceu demais isto. Mas quando Jesus veio, os fariseus não ensinavam o povo quanto à idolatria. Mas por que Jesus dizia que os discípulos teriam que ser perfeitos como o Pai que está no céu? Preste atenção, meu querido. Porque naquela época, os fariseus ensinavam uma religiosidade, como hoje.
As pessoas dizem, sou filho de Deus, mas muitos mentem, muitos são falsos. Jesus, por exemplo, em Mateus 23, no capítulo todo, ele chama mais de 10 vezes os fariseus de sepulcros caiados, de guias cegos, de hipócritas, de serpente, de raça de víbora. Por quê? Porque é uma religião sem mandamentos, é um povo sem freio, está dentro das igrejas, mas a vida é a mesma, como se fosse um mundano, sem nenhuma religião. Você está entendendo? Então Jesus chamou aqueles discípulos e disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Ele estava dizendo então que Jesus não iria aceitar de maneira alguma que aqueles 12 discípulos ou quaisquer outros que viessem a acreditar na sua palavra e a partir dali segui-lo como os outros, ele não aceitaria que o seu modo de viver fosse igual a dos fariseus ou de qualquer outra pessoa que não tivesse os valores verdadeiros da palavra. Amém? Então, para você entender que essa expressão ser perfeito, ela é usada mais de 50 vezes em toda a Bíblia, eu quero estar mostrando para você que existem várias áreas em que Deus cobra a perfeição. Mas antes de eu falar sobre isso, preste bem atenção. No mundo que você vive, os que são, por exemplo, empregados numa empresa, os que são também professores de um colégio, tentar um cargo numa empresa, aqueles que vão contratar cobram níveis altos de perfeição no seu trabalho. Se não, eles vão escolher outro, senão eles não passam no teste. O cristão, meu irmão, a Bíblia diz que ele é a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Então, ele está na terra para fazer a diferença em tudo. Mas o parâmetro que Deus usa para ele se assemelhar ao que é bom, ao que é reto, ao que é certo, e se desvincular totalmente daquilo que está errado, daquilo que é injusto, daquilo que é impuro, daquilo que é viciado. Então, o parâmetro que Jesus disse que era o correto e que Deus exigia era Mateus 5,48. A perfeição teria que ser igual à perfeição do próprio Deus. É difícil. E por ser difícil, muitas pessoas dizem, olha irmão, nós não vamos ser perfeitos. Perfeito é só Jesus. Meu irmão, não acredite, porque esse é um ensino de fariseu. Se isso não fosse perfeito, na Bíblia, primeiro, Jesus não cobraria dos seus discípulos. Segundo, não teria isso como mandamento, mas de 50 vezes. Então, é possível sim, você dar o seu melhor, você honrar a Deus em qualquer situação, você sendo santo em toda maneira de viver, como está escrito na Bíblia, em 1 Pedro 1,15. Você ser santo como Deus é santo, como está escrito em 1 Pedro 1,16. Então, meu irmão, eu quero mostrar para vocês que a igreja primitiva e muitos outros homens do Antigo Testamento conseguiram esta vida maravilhosa, abençoada, que Deus quer para você, para mudar o teu relacionamento interpessoal e o teu relacionamento com Deus, que é o principal. Então, ser perfeito é para você mudar no teu relacionamento de marido com esposa, vice-versa, de pai com filho, vice-versa, de patrão com empregado, vice-versa, vizinho com vizinho e vice-versa, membro de igreja com pastor ou vice-versa,
e em todas as áreas da nossa vida. Então a perfeição, ela é necessária para depois as pessoas não estarem te apontando e dizendo: ah, mas você que é crente, mas você ainda mente? Ah, você é crente, mas anda com essas roupas desse jeito? Ah, você é cristã e você está imitando Cristo em quê? Olha que ser imitador de Cristo é um dos mandamentos da Bíblia. Paulo, por exemplo, disse, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí eu pergunto, as pessoas que não têm mandamentos, que não sabem nada da Bíblia, que não querem saber nada, não têm interesse em obedecer, não se sujeitam às leis de Deus, estão copiando o viver de Cristo em quê? Então, meus queridos, quero começar a falar para você aqui de algumas áreas que Deus cobra. Eu quero começar pelo Antigo Testamento, para ver como Deus também cobrou do povo de Israel. Eu quero então ler o texto de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 13, onde se lê assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Por que, meus queridos, você acha que Deus estava requerendo isso do povo de Israel? 1500 anos antes de Cristo, Deus já exigia isso daqueles que iriam servi-lo. Atente bem para isto. Este quadro que está acontecendo em Deuteronômio 18 fala do momento no qual Deus havia tirado Israel de uma prisão, de um cativeiro de 430 anos sob o poder de Faraó no Egito. Deus mandou Moisés ali, Moisés tirou aquele povo de lá, vinha trazendo mais de 1 milhão de pessoas daquele cativeiro, e Deus levou para o deserto. Dali do deserto, Deus queria levá-los para a terra que mana leite e mel, chamada Canaã. Só que antes de entrar em Canaã, Deus parou aquele povo no deserto, e ali naquele deserto começou a dar leis, que a Bíblia chama de mandamentos. O termo mandamentos existe no Antigo Testamento centenas de vezes. No Novo Testamento acontece de novo dezenas e dezenas de vezes o termo mandamentos para aqueles que têm que se sujeitar a Deus para poder estar dentro dos valores que Deus exige de todos aqueles que querem ser salvos. Amém? E por que então Deus disse em Deuteronômio 13: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu? Preste atenção. Se você ler desde o verso 9, ele disse assim: olha, quando tu entrares na terra que o Senhor teu Deus vai te dar, não faça igual às abominações que o povo desta terra que está lá faz. Aí então Deus começa a mostrar vários tipos de ações que o povo lá faz, que são contra os mandamentos de Deus, e que Deus não queria que o povo de Israel praticasse igual. Por isso, Deus fala sobre lá haver feiticeiro, pessoas que oram para os mortos, como hoje muitos dizem: eu sou cristão, mas a oração deles é pedindo para os mortos, ou intercedendo para os mortos. Enquanto que a Bíblia diz que a oração bíblica é dirigida exclusivamente a Deus. Quer fazer um pedido? É somente a Deus e a mais ninguém. Então Deus estava querendo criar aquele povo para si mesmo, só para ele. Quando aquele povo tivesse um problema, recorresse a Deus, mas a ninguém. Lá fora, na terra de Canaã, era uma idolatria terrível. O povo buscando um monte de deuses, de estátuas, coisas inventadas pelos homens, como tem hoje aqui no Brasil. Eu estou trazendo esse estudo, eu quero ser perfeito como Jesus, porque
Ser perfeito é um ato de vontade. Significa que Deus não vai te obrigar. Aquele povo tinha mandamentos, mas muitos não obedeceram. Por isso, se você ler 1 Coríntios 10, do verso 4 em diante, Paulo diz que aqueles que não obedeceram, foi pior para eles, porque Deus os matou a todos os que não obedeceram no deserto e não puderam entrar na terra de Canaã, porque não quiseram se submeter. Estou pregando para você, meu querido, porque não adianta você ter uma religião, não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta você sair por aí dizendo que tua religião é o cristianismo, não adianta você dizer que Deus é teu pai, não adianta você dizer que vai para o céu, se você não quer buscar a perfeição que Deus exige. Quer ser perfeito? É você se esforçar para, por querer se encaixar nos valores que Deus exige de você, você não querer mais andar como os ímpios, viver como os ímpios. Como diz a Bíblia em Efésios 5, no verso 7 ao 8, Paulo diz assim, ó, portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo éreis trevas, agora sois luz no Senhor, então andai como filhos da luz. Então você não tem mais nenhum tipo de desculpa para andar nos seus pecados. O pecado mancha o ser humano, o pecado traz um monte de coisa, mata a vida espiritual da gente, o pecado mata os planos de Deus na nossa vida, o pecado mata a nossa imagem perante as pessoas lá fora que veem essas coisas. Por isso, dos discípulos, Jesus cobrou a perfeição. O mundo lá fora quer ser imperfeito, ele gosta mesmo de dizer, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, não obedeço o pastor, não obedeço ninguém. Mas se você quiser ser discípulo de Jesus, eu te convido, assente no seu coração, diga para seu Deus, Senhor, eu quero ser perfeito, me ensina, porque eu quero me esforçar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, amém? Para você começar a entender como Deus tem um poder de mudar o homem, principalmente nesse pormenor, ou melhor, em aperfeiçoá-lo. Davi disse no Salmo 18:32, ele disse, Deus é quem aperfeiçoa o meu caminho. Ou melhor, Deus vai treinando, vai ensinando. Você tem a palavra, a Bíblia, e ali Deus vai mostrando o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Ele vai vendo o que Ele se aborrece quando você pratica e o que Ele se alegra, você vai vendo na palavra. Fora isso, Ele vai te dando sonho. Fora isso, alguém vai te ensinando o que é reto, o que é direito, o que Deus se agrada. E ali Ele tem várias maneiras de dizendo, olha, isso aí não aceito, pare aí, continue, mas não dessa maneira, vá como eu estou dizendo. Então assim Deus vai aperfeiçoando, vai trabalhando, cada dia você vai se encaixando no querer de Deus. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 1, no verso 6, Paulo diz assim, ó, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Quer dizer, do dia que você levantou a sua mão para o céu e disse, Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou teu discípulo, dê no que der, eu vou abandonar este mundo, eu quero que tu me ajude e eu vou fazer minha parte. Então o que vai acontecer? Até que chegue o dia de Cristo, ou melhor, o dia que Ele vai se manifestar para a humanidade como juiz, tá? Como no dia do arrebatamento da igreja, que Ele vai levar o povo dele para o céu. Então daqui até este dia Ele vai estar trabalhando em você, para cada dia melhorar mais, mudar mais. Por quê? Porque na Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito, sejam encontrados plenamente
irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Então Jesus vai tentar te santificar, ou melhor, santificar significa separar do mundo, separar do pecado, para o uso exclusivo dele, para uma vida só para ele. Para quê? Para que tu seja irrepreensível. Irrepreensível significa aquele que não tem nada que possa ser apontado, que as pessoas não possam dizer: ah, você é cristão? Desse jeito, continua fazendo a mesma coisa do ímpio. Você está entendendo? Então, para ser salvo, Jesus vai te levar só se você for irrepreensível. Por isso eu estou pregando aqui que Ele que quer te aperfeiçoar, te ensinando na palavra. Quando você vai se congregar na igreja, não perde os trabalhos da igreja. Você se ombreia com seu líder para trabalhar junto, para receber a palavra. Amém? E você vai estar orando, buscando, clamando, obedecendo, se submetendo, e você vai ver Deus completar a obra que Ele começou na tua vida. O autor de Hebreus, capítulo 13, no verso 20 e 21, diz assim, ó: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o eterno sempre. Amém. Então aqui está dizendo que Ele vai fazer esse serviço para quê? Primeiro, para que você faça a vontade dEle. Porque tem muita gente aqui na terra que diz que é cristão, que diz que tem Deus na vida, mas ele só faz a sua própria vontade. O pai está falando uma coisa, ele não obedece. O